Seja bem-vindo ao Casa Concreta. Esse é o lugar onde você realiza, concretiza o seu sonho de morar, de investir bem, de alugar também, enfim. Você está pensando em comprar, morar, enfim, comprar, vender, investir. Esse é o lugar, Casa Concreta. Qual é o nosso compromisso aqui? Trazer especialistas, autoridades em cada um dos assuntos que a gente trata aqui no nosso programa. E hoje nós vamos conversar sobre o papel do corretor de imóveis nessa nova era digital. O mundo mudou, o mercado também mudou, as relações entre clientes e corretores mudaram. E como é que esse corretor deve se posicionar para atender também o novo cliente? Tem um novo mercado, tem um novo corretor e também existe um novo cliente. E nós vamos conversar tudo isso com duas grandes especialistas aqui, duas corretoras queridas. Nossa amiga Michele Holanda e nossa amiga Jaqueline Almeida. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer nosso, Paulo, estar aqui. Maravilha. Vamos sem muitas delongas, como dizia-se antigamente, né? Sem muito arrudeio. Nós vamos conversar. Olha só, gente, que temas legais aqui que a gente selecionou, tá? Tem muita gente oferecendo imóvel nas redes sociais. Como é que você, que está aí nos assistindo, vai identificar em quem confiar? Quais são os critérios que você deve usar? Elas vão dizer, elas vão resolver esse assunto para você hoje aqui. Quais são os riscos? Será que tem riscos de negociar, então, assim, com corretores sem credibilidade? Será que você pode ficar realmente vulnerável, né, diante disso ou não? E, por outro lado, a inteligência artificial chegando, prometendo muitas coisas, já realizando algumas. Como é que fica esse corretor também? Ele vai acabar sendo substituído. Você vai comprar um imóvel com uma IA? Você teria coragem de comprar um imóvel com IA? Eu vou perguntar isso a elas e elas vão nos desvendar isso também. Vamos lá, então. Meninas, que é um jeito carinhoso aqui no Ceará da gente chamar quem a gente gosta, né? Mas são duas experts, são duas pessoas que têm um papel muito relevante dentro do nosso mercado, gente. Vamos lá, gente, vamos começar. O que vocês acham que realmente mudou? A Michele está com um pouquinho mais de tempo no mercado, não está, Michele? Já ia sugerir isso, viu? Um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais de tempo no mercado. Paulo, eu já estou há 25 anos no mercado. 25, né? Nossa. Trabalhando no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, isso. Exatamente. Na corretagem mesmo, você entrou há quanto tempo? Na corretagem, 6 anos. 6 anos, diretamente. Né? Mas você lidava o tempo todo com corretores. Exatamente. Não é assim, trabalhando no mercado imobiliário como advogada. Não, você estava no dia a dia com os corretores. No dia a dia, no atendimento, no apoio, né? Nos fechamentos, né? Nas negociações. Então... Antes de ser corretora, você já estava lá na mesa fechando com muita gente, Exatamente. né? Muita gente. Já que você está há quanto tempo no mercado? 4 anos. 4 anos, mas muito bem vividos, né? Porque você é muito intensa. 4 anos. Quem olha assim para já que acha até uns 10, 15 anos de mercado já, mas 4 anos e assim, querendo, né, ser cada vez mais faminta, né? É muito apaixonante esse mercado. Esse mercado. Vocês conseguem se ver fazendo outra coisa, assim? Às vezes a gente consegue se ver. Se vocês ganhassem 50 milhões de reais, vocês iam botar onde esses 50 milhões de reais? Eu sei que você já tem, mas se ganhassem mais outros 50 milhões de reais, iam botar onde? No mercado imobiliário. Com certeza no mercado imobiliário. Tu ia botar uma loja de roupa, Jaque? Não, eu já tive, viu? Eu já tive loja de roupa. Voltei para o mercado imobiliário. Pois é, eu não consigo, gente, me ver fazendo outra coisa. Legal, olha só, gente, que coisa boa. Você vai conversar com duas pessoas apaixonadas pelo mercado, que vivem esse mercado, que vivem no dia a dia esse mercado, tá? Não conhece o mercado de ler ou de assistir nada, não. Então, deixa eu perguntar. Começando por você, Michele. Me fala aí, o que você acha assim que mudou? Já que você viveu um mercado de 25 anos atrás. Sim. Você acha que realmente essas redes sociais, essa era digital, enfim, porque a internet é de 96, mais ou menos. 96 dá quanto tempo? Quase 30 anos, né? Isso. 30 ou 40? Quase 30. Quase 30. Quase 30 anos. Então, você entrou ali, tinha só uma coisa chamada internet, que era site. Mas nos últimos anos, a coisa mudou. Mudou bastante. Não é só site. Né? Mudou as redes sociais e tudo. O que mudou? Mudou bastante e rapidamente, Paulo. E eu acredito que vai mudar mais rápido ainda, a partir de agora com a IA. Mas isso é a próxima pauta. Em relação à questão do que mudou efetivamente, a forma de se comunicar, principalmente. Né? Então, o cliente e o corretor antes, eles se comunicavam através de um telefone numa placa, ou pegava ali no site um telefone, os mais curiosos, porque muitos clientes nem iam para site. Né? Realmente era o telefone na placa. Antes, a maioria dos corretores tinham que se
estar associados a imobiliárias, porque a informação só ia para as imobiliárias, o corretor autônomo tinha muito mais dificuldade, né, de ter aquela informação de pré-lançamento, aquela coisa do... num ponto muito legal. Aquela coisa do pré-lançamento, então e o cliente também dependia, então? O cliente dependia. Então, o cliente, antes de procurar o anúncio que era o corretor que trazia, chegava até ele através do corretor. Então, praticamente, a via era de mão única. Era do corretor para o cliente. Né? Não tinha aquela do cliente vir abordar o corretor. Michele, você já ouviu? Chega, já a gente viu já. Tá, tô aqui só. Mas antigamente se falava muito, né? Assim, informação, quem tem informação, então eu tenho poder aqui, e quem tem informação tem tudo, que ganhar, né? Tem tudo. Tá. Mas parece que hoje essa informação está muito disseminada, né? É rápido demais, né? E foi muito rápido essa mudança. A gente praticamente mergulhou, dormiu um dia, acordou no outro dia e as informações estavam ali na nossa mão, literalmente na nossa mão, no celular. Sim. Né? Não só para o corretor, mas para o cliente. E o cliente, ele está muito mais curioso. Né? E ele está mais curioso, mais crítico e mais detalhista. E o corretor, por sua vez, ele está achando que eu posso ter todas as informações para o cliente. Sim. Só que eu acho que tem que ter ali, naquele meio do caminho, uma paciência, literalmente, do corretor, para ele entender o que realmente aquele cliente quer. Sim. Né? Porque, N vezes, um corretor que recebe um lead, por exemplo, numa imobiliária, ele diz, esse lead está desqualificado. O cliente clicou no anúncio que ele não sabia nem o que era, de que preço era, que não sei o quê, aí a culpa é do cara do tráfego, né? Do gestor de tráfego. Sim. Quando, na verdade, ele está ali tratando com um ser humano. Ele tem que entender, de fato, e ter a paciência de saber se aquele cliente está no tempo certo de compra, se realmente era aquilo, se ele clicou por engano, por mais que ele tenha clicado por engano, é um potencial cliente para comprar um imóvel. Legal. Jaque, você que representa até uma nova geração, eu acho que você já praticamente nasceu no mercado imobiliário nas câmeras. Falar isso. Eu sou da geração pós-pandemia. Né? Então, comecei já totalmente no digital, que foi o online. Foi vendendo através do Google Meet, através do uma videochamada. Né? Então, assim, nessa geração pós-pandemia, que graças a Deus a gente viveu um boom, né, aqui, foi onde realmente eu tive que ingressar no mercado imobiliário, me senti cada vez mais motivada de uma forma online. Então, eu estava observando aqui vocês comentando e, ao mesmo tempo, ali, percebendo. Uma vez eu estava fazendo um post e falava muito sobre isso, que essa geração, que é a Millennials, né, que é a minha geração, é uma geração que pessoal viveu... de 18 anos, né? 18, 20 anos. Já, se fosse. É uma geração que a gente viveu justamente isso, né? Então, eu fui ter o meu celular com 15 anos. Foi a conquista da minha vida. Né? Hoje eu tenho uma filha de 10 anos que ela já tem celular já há bastante tempo. Está no terceiro. Então, muito mais. Então, assim, a gente viveu essa mudança da comunicação na pele. Então, a gente viveu a chegada dos computadores em casa. Eu lembro demais ela falando, veio aqui um filme na minha cabeça, né? Essa questão da comunicação, ela fala muito, né? Da venda e principalmente no mercado imobiliário. Quando você falou que o cliente mudou, de fato, todos nós mudamos. O mercado, não só imobiliário, mas todos os mercados mudaram, porque a nossa sociedade mudou. O que aconteceu? A gente precisou, né, acompanhar essa mudança de uma forma ali, sem muita, vamos dizer assim, sem ter que escolher. Na verdade, é isso. Né? A gente não tem essa escolha eu não vou optar por isso. Não, porque tudo que você vai fazer em casa exige a tecnologia, exige você estar antenado. E aí, em observação a esse post que eu estava falando dos millennials, ele fala justamente sobre isso. A comunicação muda, obviamente que o método não, mas a comunicação, ela muda. Então, quando você estava falando aí que o cliente, né, em quem confiar? Né? Hoje é muito mais fácil, como a Michele estava dizendo, é muito mais fácil ele se encantar com um vídeo muito bonito, com aquela coisa bem elaborada. E na minha opinião, eu consigo ver os dois lados, o lado ruim e o lado negativo. O lado ruim e o positivo. Mas, assim, quando ele está, né, nessa questão de confiança, não é só o digital. Não é só o digital, não é só a quantidade de views que tem aquele vídeo, de comentários. Eu acredito que, como você bem falou e sabe, né? É a questão também da credibilidade que esse profissional passa. Independente se ele está assistindo aquele vídeo, se está legal, se é uma casa muito bonita ou não, mas quem está falando? Quem está comunicando?
Sim. Essa pessoa realmente ela vai resolver o meu problema, né? Ou realmente ali, como a gente estava até comentando antes, é só mesmo ali uma fase, uma pessoa que está vivendo, curtindo uma onda do mercado, né? Então, assim, eu acredito que a base da confiança não é apenas na forma que você apresenta, mas em quem você é, né? Sem quem dúvida. está apresentando, quem está falando sobre. Não tenha dúvida. Tem duas coisas aqui, porque é tanta coisa para a gente conversar sobre esse assunto aqui, pela perspectiva do cliente. Uma coisa, Michele, você que já está há mais tempo aí. É muito difícil, por exemplo, isso vale para o consumo em geral. Mulheres, roupa. Se você chega num local que tem pouquíssimas opções, é difícil escolher. Você tem pouquíssimas opções porque você não tem como comparar. Mas se você chega num local com uma enormidade de opções, também não fica mais difícil de escolher? Fica. O que eu pergunto? Por que eu estou dizendo isso? O fato de o cliente ter acesso a tanta informação, a tantas opções, a um portal que mostra para ele 1.200 unidades dentro do filtro que ele estabeleceu, 1.200, pelo menos 1.200 anúncios, não são 1.200 imóveis. 1.200 anúncios, uns 700 ou 800 imóveis no máximo. Mas assim, o fato de ter essa quantidade também exagerada, isso não acaba prejudicando esse cliente, na sua visão? Eu também acredito que prejudica, sim. Né, no tempo de escolha dele, principalmente, porque vai confundir realmente de fato o que ele quer. Às vezes você tem ali no meio daqueles 1.000 anúncios que não são efetivamente imóveis, né? Você tem imóveis que já foram vendidos, Sim. Você tem imóveis com preço errado. Um dia desses eu me deparei com um imóvel que era assim, o preço era 260 mil, Sim. Só que o imóvel era de 90 metros no Eusébio, um prédio. Aí eu disse, não, isso 260? não... Meu cliente ligou para mim desesperado, porque eu estava vendendo outra coisa. Né? Quando eu entrei no anúncio, o cara, não, isso aqui é só o repasse. Você sabe o que é repasse, né? Olha só uma coisa interessante, gente. O cliente da Michele, aquilo que eu falei para vocês, elas duas atuam no mercado. O cliente da Michele fez uma coisa certa. Ele viu o anúncio e não ligou para o anúncio. Ele não tem um corretor, uma corretora? Ele mandou o anúncio para a Michele. Primeira liçãozinha aqui. Aliás, já tem bem umas 2 ou 3 lições aqui já, mas essa daqui é muito importante. Você não tem uma corretora? Você não tem um corretor? Passa, porque ele vai fazer esse filtro. Isso. Não é isso? Exatamente. Como foi feito, e aí a gente viu que não era verdade. Não era verdade. O valor de 260 mil era o repasse, ou seja, era menos de 30% do valor do imóvel. Era o que a pessoa queria receber, ainda tinha o saldo junto à construtora. Exatamente. Então, essas pegadinhas, eu acredito, Paulo, que aquele corretor que realmente atua, aquele corretor que tem profundidade no mercado, que tem relacionamento com as construtoras, né, que está ali para realmente ajudar você a fazer um bom negócio, não só como investimento, mas pensando no patrimônio da sua família, às vezes no dinheiro de uma vida toda, tem que ter, sim, aquele seu corretor, aquela sua imobiliária de confiança, aquela pessoa que você, se der errado, ele vai estar junto contigo também, né? Dando certo, ele vai fazer de tudo para mitigar as falhas, os erros, mas se der errado, ele não é aquele que vai desligar o telefone, que muitas vezes acontece também. Né? Você está ali fechando um negócio, deu algum problema ali na venda, corretor desaparece. Né? Ou seja, o cliente tem que considerar isso aí na hora de escolher. Com certeza, com certeza. Por falar em escolher, porque vamos lá, você já nasceu segurando o celular, né? Foi. Não, eu não. Não, eu sei que você não nasceu. Você nasceu no mercado imobiliário no segurando celular. No mercado, sim. Né? E aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando se fala de digital, quando se fala de redes sociais, a gente está falando normalmente, principalmente no mercado imobiliário, de vídeos. Sim. Principalmente isso, de vídeos. E os vídeos encantam realmente. Eles encandeiam até. Né? É a sessão de encandeamento, como diz o João Fiuza. Sessão de encandeamento. Como é que o cliente deve fazer para não ficar tão vulnerável a isso e se deixar levar somente por aquele... Porque muitas vezes ali tem um corretor ou uma corretora que se comunica muito bem, mas que não está tão preparado para... Ou seja, é um excepcional apresentador, mas será que é só isso que o cliente quer? Só um apresentador de um imóvel ou ele quer um conselheiro ou uma conselheira? Em outras palavras, a gente pode falar
entre bagagem e conteúdo, né? A gente, no mundo digital, tudo mudou, como eu estava falando. Hoje, as pessoas querem a experiência. Então, você vai numa cafeteria, você gosta de tomar aquele café, né? A gente até brinca, vamos tomar hoje um café superfaturado. E aí chama ali as amigas, e aí faz aquele, né, se reúne. O café gourmet, o superfaturado, eu gostei desse negócio aí, vou usar esse termo E hoje, agora. né, no dia de hoje, que o café tá lá em cima. Aqueles cafezinhos de R$30, 25. Os cafezinhos baratos de R$40, R$35. Então, assim, é muito essa questão da embalagem. As pessoas estão sedentas por isso. Porque o mundo está muito digital. Presta atenção, gente. E o mais importante é o visível, né? É o encantamento. Então, essa coisa da experiência, ela primeiramente proporciona essa embalagem. E aí, quando a gente está falando de conteúdo, tem que ser congruente. Tem que ser realmente tudo aquilo que você mostra. Né? E quando vocês estavam falando aí de cliente, quando o cliente ele tem muita informação, às vezes me passa a sensação, falando de uma forma bem leiga aqui com vocês dois, que o cliente até sabe mais do que você. Olha, eu vi esse imóvel, eu vi esse. Não, aí você vai direcionar, você vai informar, independente. Você que conhece o perfil, o potencial de compra dele, você está ali avaliando tudo, você está na posição de profissional. E muitas vezes o cliente, quando ele tem muita essa informação, né, por ser encandeado, por ser encantado, por estar ali realmente dentro do mercado, ele acredita que ele está ali no centro de entender mais do que você, na minha opinião, né, falando. E isso atrapalha, é o ponto negativo. Né? Olha, eu vi esse, então eu acho que dá. Mas, na verdade, não é assim, não é? Então, quem tem a informação, como a gente sabe, é o corretor que se capacita, não é apenas aquela pessoa que se apresenta, mas aquela pessoa que estuda, que sabe que está dentro do mercado, que se relaciona, que sabe o que é o melhor custo-benefício, o que é uma vantagem. Então, assim, em todos os dois lados, né, a gente precisa analisar muito bem o que é que realmente vale mais a pena. É óbvio que tem que ter um posicionamento legal, tem que ter um vídeo interessante, porque você precisa acompanhar o ritmo do digital. Mas precisa do conteúdo. Né? E desse conteúdo vai ser o quê? No dia a dia. Vai ser realmente você tendo a sua carteira, vai ser você aprendendo, errando, colocando ali realmente o seu nome acima de qualquer outra coisa, né? Sem nenhum, vamos dizer assim, respingo ruim, né? Para que isso gere coisas Perfeito. boas. Ainda dentro dessa temática, Michele, você tem algum irmão ou irmã? Tenho um irmão. Irmão, mora aqui ou mora fora? Um mora aqui, são dois, e um mora em Teresina. Pronto. Teu irmão de Teresina liga e diz, minha irmã, estou pensando em comprar um imóvel aqui. Aí você diz, meu irmão não atua aí. Pois é, mas me dê aqui a dica de como é que eu procuro aqui na internet um corretor bom, uma corretora boa, para poder me ajudar. Qual é o critério que eu uso para poder... eu sei mais ou menos o que é que eu quero, mas o que é que eu faço? Que dica você daria para ele? Pelo que eu conheço, ela ia bater lá para vender para ele. Digamos então que ele está em Campo Grande. Ele está em Campo Grande. Né? Assim, devido ao meu tempo de mercado, Paulo, eu tenho bons corretores parceiros, né? Em vários lugares. Eu sei. Então, você iria dar uma indicação. eu iria dar uma indicação para ele. Isso aqui já é uma Exatamente. sugestão. Eu iria dar uma indicação para ele, ou de um corretor, ou de um imobiliário, provavelmente de uma imobiliária, né? Que eu também atuei lá em Teresina, por exemplo. Mas eu iria buscar por ele um imobiliário, um corretor, uma indicação, para poder ele estar bem assessorado. Lembrando que vai muito do critério também do produto que ele quer. Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de vários tipos de produtos, né? Seja um loteamento, condomínio, seja o Minha Casa Minha Vida, investimento, praia. Então, tem assim, os especialistas onde atuam em áreas distintas. E você acha que os especialistas... É melhor ser atendido por um especialista? Eu acho que a pessoa que entende mais daquele, às vezes até daquele bairro, é o mais preparado para atender, principalmente meu irmão, né? Para atender qualquer cliente. Qualquer cliente, exatamente. Ou seja, então, um dos critérios que você usaria era buscar um especialista. Buscar um especialista. Provavelmente buscaria quem são as imobiliárias que atuam naquele segmento, e aí dentro dessas imobiliárias iria buscar um gerente, um proprietário para me indicar talvez um corretor da imobiliária para me atender, caso eu não conhecesse. Seria a posição que inclusive eu, se não fosse do mercado, iria ter no caso de eu mudar de cidade. Eu iria sim buscar um imobiliário, um corretor que pudesse estar ali me apoiando. E se for especialista, melhor ainda, né? As cidades grandes têm esses
esses tipos de profissionais, né, que não conseguem abraçar o mercado todo, mas que conhecem ali profundamente determinado segmento ou determinada região. Vamos trazer um tema aqui sobre essa questão ainda do cliente informado demais. Porque às vezes as pessoas esquecem, não nem esquecem, mas elas confundem o que vem essa informação. Eu vou criar aqui um cenário, aí a gente vai trabalhar em cima desse cenário, tá certo? Então, uma pessoa chegou e estava com alguns sintomas de alguma coisa. Uns certos sintomas. Aí ela conversando com um familiar dela, o familiar disse, olha só, eu também tive esses mesmos sintomas. E eu tomei esses remédios aqui. Aí a esposa desse rapaz chega e diz, olha, não vai tomar esses remédios só porque a outra teve os mesmos sintomas. Não, mas se são os mesmos sintomas, então eu posso tomar os mesmos remédios. Só que depois se descobriu que as causas eram diferentes. E porque as causas eram diferentes, os remédios também precisam ser diferentes. Uhum. Não acontece isso no mercado imobiliário, não? Com certeza. Todos os dias, todas as horas. Porque eles dizem que tem... Os clientes dizem, não, mas eu tenho essa informação, tenho essa informação. Mas esse imóvel ele é bom para o quê ou para quem? Exatamente. Vamos ver a sua realidade específica. Uhum. Né? Então, como é que você trata isso na hora que você sente que está atendendo um cliente super informado? Como é que você conduz isso aí? Tem a parte que a gente estava falando do encantamento, né? Que realmente o cliente ele primeiro lhe compra para depois ele buscar ali a sua assessoria para depois buscar ali o imóvel. Uhum. Só que tem uma coisa que eu acredito que o mercado imobiliário até dentro daquilo que eu vejo e enxergo, ele está até um pouco carente, que é esse posicionamento profissional mesmo. Sim. E todas as vezes que eu já entrei em negociação com o cliente, né, onde ele se apresentou, né, com todas as suas dores, né, e tal, eu realmente me fiz pronta nesse sentido de apresentar para ele que eu tinha essa solução e se eu não tivesse, eu ia buscar quem tivesse. Né? E quando a gente se posiciona dessa forma profissional, a gente passa para o cliente de que, independente qual é a dor dele, se ele confiar no meu trabalho, a gente vai construir uma solução juntos. E esse excesso de informação, né, ele muitas vezes atrapalha. Por quê? Porque ele vai num almoço, ele vai numa reunião da família e tal, e escuta muitas coisas. Porque eu recebi essa informação que é isso. E por muitas vezes você está tão focado nesse cliente, você está tão imerso nesse atendimento, e você dá tudo de si, e muitas vezes também é frustrante você não receber essa troca do cliente, porque ele está muito informado, e aí a gente precisa se posicionar. Sim. Quando eu falo se posicionar, é nesse sentido de dizer, olha, independente de qual seja, né, ali, a nossa solução, eu quero que você entenda que você vai ter o melhor de mim. Tá. A minha entrega, o comprometimento, se eu não tiver a solução ali agora, a gente vai encontrar ela juntos, mas eu preciso que você confie. Porque se diferente de outras pessoas, né, de outros profissionais, de outros clientes, que vão lá fazendo perguntas, aí pergunta para um, aí pergunta para outro, aí vai, né, porque eu vi isso, esse excesso de informação, ele só é uma bagagem a mais. Você vai perdendo tempo, seu celular vai ficando cheio de informação, e você acaba, como você mesmo disse, é a mesma coisa que você vai procurar uma roupa e ver muita opção, acaba que nada fica bonito, nada fica muito bom, nada lhe cai bem. Porque o seu cérebro ali, ele está muito acostumado a muita informação e acaba sem associar nada. É a mesma coisa do mercado hoje. Então, eu entendo que esse cliente, ele precisa, primeiramente, né, trabalhar a base da confiança no profissional que ele escolheu e assumir isso, sustentar isso. Não deu certo? Ok, vamos para o plano B. Mas insista no plano A. Sim. Vamos aqui trabalhar esse plano A, vamos fazer... Porque quando existe essa autoridade, essa confiança, o plano A dá certo. Eu acredito que seja isso. Porque, Michele, olha só o problema da Jaque. E eu já estou dizendo que ela tem um problema, não é dela não, um problema do mercado onde ela trabalha. A gente está aqui em Fortaleza, assim, alguém dificilmente vai deixar de comprar um apartamento muito bom porque não achou a fachada tão bonita. E também ao contrário, ninguém vai comprar um apartamento ruim só porque a fachada é linda. Sim. Ela trabalha com casas. Eusébio. Tu nunca pegou
aquele cliente que quer a fachada, que quer comprar 1,5 milhão. Ele quer tudo. Mas ele quer a fachada daquelas casas de 3,5, tá entendendo? Com certeza. A porta de milhões, né? Aquela porta, como diz o Ricardo Martins, a porta me dei bem na vida, né? É verdade. Venci na vida, Venci né? Venci na vida. Então, esse problema que eu digo do excesso de informação que não está associado. Você usou até um termo agora legal, que é essa coisa do associado, né? E isso acaba atrapalhando muito. É isso que eu digo, Michele. Me fala um pouquinho assim dessa dificuldade que muitas vezes a gente trazer o cliente para a realidade. Porque ele chegou muito encantado com muita coisa. Eu sofro isso também no mercado. Eu já tive um caso de um cliente, eu sou cheia dos casos, né? Todos somos. O caso de um cliente que chegou para mim com uma planilha de Excel com 9 produtos, 9 empreendimentos, com todas as características planilhadas, assim, colunas. Nossa, né? Analítico. Ele era economista, analítico demais. Uhum. E quando eu vi aqueles números, eu disse, não, número, tô bem, né? Entendo de números, mas vamos aqui ver o que não é números. Uhum. Porque números ali para ele estava claro. Sim. Então a gente tinha que ir para onde? O que movia ele, a família dele, a comprar um imóvel, que não fosse números. Porque se fosse números, eu ia bater em todos ali, nós íamos debater em cima dos números, ia ser uma conta de matemática. Graças a Deus que imóveis não é só números, né? Exatamente. E aí é onde está. O corretor tem que não olhar só para aquelas demandas do cliente, todas as demandas do cliente, ele tem que entender, ele tem que olhar para aquilo ali e dizer, poxa, ele já estratificou tudo aqui, todos os detalhes de todos os imóveis. Vamos entender aqui, porque a diferença entre um e outro de preço era mínima. Vamos entender aqui o que realmente vai fazer diferença, o que vai fazer o coraçãozinho dele bater mais forte, né? Então, e aí é onde a IA não vai nos substituir, né? Essa humanização no atendimento tem que existir. Você tem que ter conhecimento, mas você tem que ter a humanização. Você tem que entender ali o que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A não ser que ele esteja comprando para investimento, né? Ele está comprando, eventualmente, alguém que compra para investimento pode comprar de forma remota, porque está confiando em você e está olhando os números. Mas, Paulo, rentabilidade, liquidez, inclusive, até para investimento, eu trabalho muito com investimento, inclusive imóveis performados, né? Já com rentabilidade garantida. Sim. E o cliente, ele optou por um bairro X, que não tem a entrega e a mesma rentabilidade do outro, que era assim, 0,2 maior, e você sabe que 0,2 num aluguel a mais é muita coisa. É muita coisa, né? Entendo. Por causa do bairro. Ou seja, ele optou por um outro que tinha uma rentabilidade menor, mas no longo prazo... No longo prazo, no final, ele não quer perder dinheiro de nenhum talvez pela valorização do imóvel. Isso, né? A história do longo prazo. A história do longo prazo, exatamente. Então, tem cliente de todo jeito, né? Tem cliente de todo jeito. Essa questão do investimento, ela está muito sensível hoje e legal que a gente está descentralizando os investimentos. Você não está vendo só mais aquele cliente investidor comprando no Meirelles. Sim. Né? Então, o legal é isso também. É que o cliente está começando a ter essa flexibilidade e não é só aquele grande investidor. Eu estou vendo o movimento dos pequenos investidores, né? Comprando ali o seu segundo imóvel. O primeiro já foi de moradia e está comprando o segundo para investimento. E isso, no nosso mercado, é muito legal. Né? Jaque, o que você faz com esse cliente que chega e quer ver muitas opções, quer ver assim, uma quantidade gigantesca de opções? Eu posso falar também um caso? Pode, fale. Fale o seu caso. Eu também sou um pouquinho mais direta, né? Mas bora lá. Teve um cliente que eu estava atendendo ele e assim, quando o cliente ele já tem essa lista, né? Quando ele traz ali uma lista de prioridades, né? Eu quero isso, quero aquilo, e tal. Isso é muito bom porque a gente já consegue pegar um feeling muito rápido. Mas acontece que uma vez eu fui atender esse cliente e esse cliente determinou um valor X. Olha, eu quero uma casa até X. Vou colocar aqui até 2 milhões. Mas eu quero isso. Aí eu, infelizmente. Vamos comprar o terreno e construir. Infelizmente, eu não vou conseguir te dar. Por quê? Olha a expressão que eu te falei. É o que eu falei para ele. Para ir para o céu tem que morrer. Não dá para ter tudo. Então, dessas opções aqui, para a gente chegar nesse teto, ou a gente aumenta o teto e eu consigo te dar mais essas opções que você pediu, ou então a gente continua dentro desse valor, sobe um pouquinho mais e a gente vai precisar eliminar 3 coisas aqui. O que é que seria
dessa lista que você poderia eliminar. Porque tudo não dá. E a gente entende que esse tudo, cada vez mais, ele está muito em evidência. As pessoas estão com esse poder, né? Eu posso tudo. Eu estou aqui com esse valor, então eu quero tudo. E, na verdade, se você for realmente colocar o pé da letra, o tudo não existe. Se você quer o tudo, um preço muito bom, muito acessível, com uma coisa muito boa, uma localização muito maravilhosa, é muito difícil, né? Então, eu usei essa expressão, olha, para ir para o céu tem que morrer. Então, a gente precisa deixar esse cliente instruído disso, né? Então, se ele realmente quer esse tudo, o preço vai ter que ser coerente com esse tudo que ele está pedindo. Se não, a gente vamos dizer assim, com muito cuidado, né, com muito respeito também, com muita cautela, a gente vai precisar orientar dentro desse tudo. O que é que a gente pode o que é que a gente pode eliminar? O que é que realmente seria mais interessante para você e a sua família, que não escala, iria... Né? Uma hierarquia, porque né? o tudo... Vamos combinar que o tudo não tem. Para você morar ali como você apresenta aquele... Eu fico babando, né? Só que a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai morar ali. Né? Exige um preço. Tem até uma frase da Santa Teresa de Dávila, que ela fala isso, que é muito justo, né, que custa aquilo que muito vale. Então, às vezes, a gente está nesse sistema ali do digital. Eu posso tudo, porque você está ali sempre atraído pelo que você pode, essa questão do poder, só que ele também tem um preço. Eu não estou falando também do monetário, não. Mas existe o preço, de repente, você abrir abrir mão de uma localização para morar melhor. Ou então, abrir mão de sei lá, sair dali do ponto X, morar perto ali da casa da sogra de muitos anos, da família, para poder morar mais perto da escola do seu filho. Então, são trocas. É os trade-offs que a gente chama mesmo, não tenha nem dúvida. E agora, vamos aqui para o ponto. Esse foi o caso. E aí o cliente diz, Jaque, mas eu quero ver a maior quantidade possível de... Porque tem, né, esse cliente? Tem. Aí a gente apresenta, né? Quais são as opções? Quais são as opções? Nós apresentamos, opções, né? Faz aquele feeling todo, apresenta tudo, né? Realmente faz essa abordagem com ele. Porém, sendo mais incisiva. Eu disse, olha, a gente vai perder tempo nesse aqui porque ele não está dentro daquilo que você me passou. E eu sendo bem sincera, né? Tem gente que fala, eu vou mostrar só para ele ver. Mas, às vezes, isso cansa o cliente. E se enfada o cliente, né? Frustra, o cliente fica, sabe, aquele cliente que não consegue absorver mais nada. Alguns outros mercados no Brasil mesmo, a gente vê que trabalham diferente. Por exemplo, tem um rapaz que eu gosto muito dele, é um amigo, considero já um amigo, que é o Lucas Marques, lá de Goiânia. E ele tem uma proposta de trabalho que é o seguinte, sentar à mesa, chama o cliente primeiro para sentar à mesa, não sai para conversar, não sai para mostrar, para visitas, não. Senta, coloca na TV e começa e ele faz previamente, não é aleatório, faz previamente todo um levantamento das opções que existem e começa então a funilar isso aí, é como se você fosse esmerilhando, né? Fosse lapidando ali aquela joia que o cliente busca, né? Tirando as crostas tal, e tudo. Enfim, então assim, essa é uma prática que a gente não tem muito aqui, né? Não é comum o cliente cearense aceitar essa ideia de ir para um escritório, sentar para conversar, para ver. Ele acha que é perda de tempo, né? Não, eu quero ir logo ver o imóvel. Não é para eu falar muito aqui, não, mas só que eu estou com colegas corretores aqui, a gente vai se animando. É a mesma coisa quando eu chamo arquiteto aqui. Aí eu me animo, me empolgo. Paulo, segura. Eu assisti um episódio com aquele Ryan Serhant, que é aquele corretor nova-iorquino, e tudo mais. E eu achei... terno azul, né? Não, ele tem terno azul, rosa, verde, cinza, amarelo, tem terno de todas as cores, o Ryan. Mas, assim, é aquele que é do $1 Million Listing, aquela coisa toda, né? Aqueles do Netflix e tudo. Mas aí ele disse algo que eu acho assim, eu achei fantástico, fantástico. Mas eu não sei se daria certo aqui no Ceará, ou se daria certo até mesmo no Brasil. Porque o americano, ele é muito pragmático e objetivo. E nós, às vezes, tem certas coisas que a gente diz aqui que a pessoa se ofende. Então, o que é que ele diz? Ele diz que quando vai começar um processo de atendimento de um cliente, ele faz o seguinte, ele entra num acordo com o cliente, diz assim, Michele, vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver 10 imóveis, nós vamos ver 10 imóveis dentro do seu perfil. Pode ser que depois de ver o primeiro imóvel, eu já tire desses 10, 5 e tenha que colocar outros 5, mas nós vamos ver 10.
Mesmo que eu vá mudando quais são esses 10, que eu chegue no último, no 10º, e o 10º eu tenha colocado ao longo do caminho, mas nós vamos ver 10. Desses 10, você vai escolher 3 e vai fazer proposta em 3. E desses 3 que você fizer proposta, você vai fechar 1. Estamos combinados? Uhum. Pá! É. Se a gente diz, tu acha que dá certo aqui? Pela Paulo, tua experiência, tu acha que daria certo? É porque a corretagem na América é diferente, né? Não, sem dúvida. Então, assim, lá o corretor tem uma premissa do respeito que é muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Verdade. Né? Então, o corretor lá é como um médico, um advogado. Eu vou consultar o meu corretor. Então, aqui a gente não tem isso, e muito por culpa nossa, corretores. Sim. Né? Justamente porque hoje nós temos, posso estar sendo um pouco dura, mas nós temos demonstrador de produto. Verdade. Né? Não então, é nem demonstrador, porque o demonstrador ainda seria muito legal, porque quando você demonstra, você mostra como se utiliza. É apresentador de produto. Apresentador e não mesmo. só no digital. Às vezes, até na visita, o cliente, ele faz 3 visitas num dia, numa tarde, né? Ele tira ali a tarde dele para fazer 3 visitas. Muitas vezes, 3 visitas com corretores diferentes. Ele não pega o corretor dele, de confiança dele, e sai fazendo aquelas visitas nos apartamentos que aquele corretor mostrou, apresentou. Ele sai com aí, eu tô indo embora aqui porque eu tenho outra visita ali. Às vezes, eu já tive caso, não eu, mas pessoas da minha equipe, que o cliente estava no mesmo prédio, imóveis diferentes, andares diferentes, no mesmo prédio, com 2 corretores, no mesmo prédio. Né? Então, poxa, se eu tenho a confiança no mesmo prédio, se eu tenho um corretor ali da minha confiança, fulano, eu estou vendo esse prédio aqui, esse apartamento aqui, que você está me mostrando também, e o corretor disse que tem o 5º andar. Se não for exclusividade, você pode buscar esse imóvel também. Em parte, em que o corretor errou também nisso aí? Ou não? Ou seja, você até chegou a dizer que, em parte, a culpa é nossa. Porque o corretor, ele teria que fazer a busca para o cliente. Isso, né? pronto. Então, o corretor, ele vai só no que o cliente quer. Eu quero só esse copo d'água aqui e pronto. Eu não olhei para o lado que tinha esse copo aqui um pouco mais seco, aquele ali que tem uma taça mais bonita. Ou então uma garrafinha. Uma garrafa, é melhor água uma com garrafa. gás. Então, assim, o corretor, ele não novamente olhar para o cliente. Sim. É o que o americano faz. Ele vem conversar. Meu amigo, vem aqui que eu vou lhe mostrar aqui as opções. Você escolhe 10, de 10 nós vamos visitar 5, de 5 são 3. De 3 você fecha 1. A gente não educa o cliente dessa forma e, em contrapartida, o cliente não se sente obrigado a ser fiel a você. Né? Então, o cliente quer resolver o problema dele. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas agora lá ficou mais forte ainda essa relação, porque agora ela é obrigatória do ponto de vista legal. Sim. Porque agora existe uma coisa chamada Buyer's Agreement, que sempre existiu, mas agora ele é obrigatório, porque foi um acordo lá da ANAR com o STF de lá, né, com a Suprema Corte Americana. Então, lá, quando um cliente chega no mercado, quando ele chega ao mercado para querer comprar alguma coisa, ele tem que escolher um corretor e contratar o corretor que vai representá-lo, né, vai representá-lo na condição de comprador. Então, ele vai ser o corretor do comprador, e aí existe um outro corretor do vendedor. Eventualmente, você pode até apresentar um imóvel que já é seu também, né, como corretor. E aí você fazer as duas coisas que eles chamam de dual agency. Mas, então é assim, daí você tira como o mercado é mais sério, né? Sim. Você tem que escolher um corretor. Por falar em escolher um corretor, já que, na tua opinião, o que você precisaria ver no Instagram de um corretor, de uma corretora lá de Santa Catarina, para você olhar assim e dizer, esse passa credibilidade, essa passa credibilidade. O que você teria que enxergar nesse Instagram, fuçando? Você vai fuçar, não é só a primeira olhada, não. Você foi, viu. O que você acha que precisaria ver para chegar a essa conclusão? Então, vamos primeiro falar aqui numa situação, por exemplo, eu sou uma mulher e estou buscando fazer uma cirurgia. Certo. Cirurgia plástica. Obviamente que nós mulheres a gente vai
né, sondar com alguns profissionais de indicação, de repente, a fulana fez com ele, a fulana fez com... A primeira coisa que a gente faz é olhar a rede social desse Instagram. Pronto. Dessa Aí pessoa. Michelle indicou uma pessoa para você e você foi lá e aí olhou. eu fui lá. E aí eu fui ver se realmente, né, o trabalho dele, dessa pessoa, é coerente com aquilo que ele anuncia, se tem um depoimento de um cliente, se tem uma autoridade, tem uma prova social, né? se tem uma prova social, se essa pessoa ela se relaciona bem, se é uma pessoa que, além de ser um encantador, um apresentador, ela também traz uma seriedade. Você já está falando do corretor agora, não é do médico, não. Isso, também, né? Dá para juntar as duas coisas. Mas... em tudo que a gente for fazer, né? Em tudo que a gente for fazer. Se é para buscar um restaurante legal, a gente vai lá no Instagram e não apenas aquelas fotos que encantam, mas é um conjunto das coisas. O problema do restaurante é que a gente tem que ir lá e experimentar a comida, né? Porque elas são... Esse é o problema. Mas a gente pega a indicação. Foi ótimo você falar do restaurante, porque você olha aqueles pratos, aquelas fotos dos pratos, lindos. Mas você tem que ir lá para comer. Daí a gente pega uma indicação. Você conhece esse restaurante tal, né? Eu já conheço. Devia ter, né? O TripAdvisor do corretor. Era para ter um TripAdvisor do corretor, né? Então é isso. Eu acredito que é um conjunto de coisas. Tá, na tua opinião, Michelle, bateu o olho, olhou um, olhou outro, clicou ali, clicou ali, clicou ali, disse, olha, parece ser uma pessoa séria, uma corretora muito séria e capacitada. O que você precisaria ver nesse Instagram? Volto para o segmento, novamente. Né? Porque quando você vai, por exemplo, para o segmento do econômico, do Minha Casa Minha Vida, é um mais descontraído, né? Passa realmente aquela informação inicial ali da Caixa Econômica, da forma de pagamento. Então, esse corretor, ele está ali meio... Se ele não tiver antenado, ele tem alguém ali por trás ajudando ele, que muitas vezes é a imobiliária. A imobiliária é o gerente dele, é o coordenador. Mas ele está ali falando algumas informações peculiares ao programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, se for para o segmento econômico. Quando você vem para o médio alto padrão, aí você vem naquela pegada mais... no empreendimento pronto, por exemplo, porque lançamento é outra história. É outra realidade também. Quando você vem para o lançamento, para o empreendimento pronto, quando ele traz ali uma construtora sólida, né, um prédio que você vê que pelas filmagens ali está bem conservado, que ele não passa ali as imagens rapidamente pelos ambientes para maquiar ali uma infiltração, né, uma coisa, onde você realmente vê que a pessoa teve o cuidado não só em apresentar o imóvel, mas também um cuidado no falar e um cuidado no vestir, inclusive. Pois é, né? E o corretor que não fala, hein? O corretor que você chega no Instagram dele, ele não fala. A corretora que não fala, só tem foto de imóvel, aí só tem vídeo de imóvel. Panfletaria digital, é o Viva digital. Real. Como é que essa pessoa, como é que essa pessoa consegue passar credibilidade sem se posicionar, sem falar? Muitas vezes ela não consegue, mas ela chama atenção pelo anúncio. Aí o que, que o cliente faz? Clica e vai para o WhatsApp dela. E aí, quando é que a pessoa segura? Quando ela atende nos primeiros 3 minutos. Pelo atendimento e aí o atendimento dela é de excelência. Existem sim alguns casos. É possível, né? É possível. Aquela pessoa mais tímida, que não quer aparecer, mas que tem muita capacidade técnica, né? E muito conhecimento do mercado. Tem muitos. E a gente estava falando isso, né? Tem muita gente boa que tem medo dessa exposição, né? Acha assim, não, eu não vou me expor, porque de repente tem medo da crítica, medo do julgamento. Mesmo, né? Vergonha, tem traumas aí de já ter sido julgada na infância. Foi apresentar um trabalhinho de escola e pronto, vaiaram. Mas aí entra naquela questão, né? Tem muita gente boa, né? Que não se apresenta e não realmente mostra esse potencial todo que ela é. Como também tem muita gente mais ou menos, que está vendendo porque está colocando a cara no sol. E errando, né? E tendo ali aquele início. Por isso que eu falo, quando a gente fala desse posicionamento, tem muita gente que... eu acho assim, quem cria conteúdo, ele é muito corajoso. Né? A gente está ali colocando a nossa cara no Instagram, né? O nosso nome, a nossa marca, os nossos valores, os nossos princípios. Né? De repente, se você está ali sendo julgado, independente de qualquer coisa, se é para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, é realmente enfrentar um leão todos os dias. É trabalho. E quando eu falo, inclusive até na parte da liderança mesmo de gestão, eu falo, gente,
Se você enxergar isso como trabalho, como você vender o seu peixe, você vender o seu produto, vai ser mais fácil. Agora, quando você enxerga como a vaidade, como o ego, como o outro lado, vai ser sempre mais difícil, porque você vai entrar no lado muito interno seu, que é o da autoestima. Sim. Eu vou ser julgada, eu vou ser criticada. Mas quando você está ali sendo ética, obviamente, mas enxergando que você está trabalhando, né? Eu não quero falar, mas vou aos pouquinhos ali, vou começando a apresentar, vou usando a minha imagem, né? Eu sempre falo também para os corretores, né? É muito importante essa comunicação, não ficar só no visual. As pessoas se conectam pela voz. O que a gente está fazendo aqui é um podcast. Então, a voz, ela fala muito, ela comunica muito. A oratória do Paulo, pelo amor de Deus, é impecável. Né? Então, assim, essa questão da oratória, da voz, do cliente escutar a tua voz, de você realmente encantar ele não apenas com a embalagem, mas com o conteúdo, é onde vai ter toda a expertise da venda. Não tem como. Não tem como vender calado. E tem gente que você tocou aí nessa questão da voz, e tem gente que se trava por completo. Eu não gosto da minha voz. E aí dá vontade de a gente perguntar assim para essa pessoa. Dá vontade não, a gente pergunta mesmo, né? Mas me diz uma coisa, quando tu fores atender o cliente, tu vai atender com qual voz? Libras, né? Libras, com sinais, alguma coisa assim. É essa voz que você tem. E as pessoas, algumas podem eventualmente rechaçar, outras não. E aí, vamos pensar agora na quantidade de gente que você está perdendo e deixando de alcançar, porque... Mas enfim. E aí você está preparado para os haters mesmo, né? Tem um cidadão agora, um abençoado, que entendeu de que a minha religião não presta, não serve, eu estou condenado, e ele já me mandou assim, umas 10 mensagens dizendo que se eu não sair dessa religião e não for para outra religião, que eu não quero ficar mencionando nomes aqui, eu estou condenado, sabe? Eu estou... Meu Deus! E eu respondo a todas assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ou seja, você precisa estar preparado para isso aí, né? Não tem jeito não. E aí, nessa história toda, vocês vão fazer um evento aqui em Fortaleza para corretores de imóveis e que eu acho que boa parte dessa temática aqui vai estar presente lá, né? Conta pra gente aí que evento é esse. Hoje aqui, o dia que esse programa está sendo exibido na TV no dia 10, hoje é dia 10, quarta-feira. 10 não, 12, desculpa, 12/3. 12/3, obviamente que pelo YouTube ele vai ficar aí, se Deus quiser, pro resto da vida, né? Mas vocês vão fazer um evento aqui em Fortaleza, um evento regional. Quem que começa? Vamos lá, o MB Summit é um evento MB Summit Brasil. É um evento idealizado pelo Matheus Brilhante. Sim. É um cara que começou como corretor de imóveis. Ele com certeza vai vir aqui também contar a história dele. Não? É o Lobo, é o Lobo. Exatamente. É uma pessoa que idealizou esse congresso, né, que hoje roda o Brasil, e uma das praças mais, se não a mais importante, é Fortaleza. É onde o evento ganha mais corpo, é isso? Isso. Começou timidamente há 6 anos atrás. Não, 5 anos. Quase 5 anos. 5 anos atrás. Sempre foi no Hotel Praia Centro, começou com 200 corretores, depois 300, 500. Ano passado, a gente conseguiu colocar mais de 1.000 corretores no Praia Centro. 1.000 corretores? Isso. E esse ano a gente conseguiu levar o evento para o centro de eventos. Né? Então vai ser no centro de eventos aqui de Fortaleza. Exatamente. É um evento que hoje ele está com... Vocês estão com expectativa de quantas pessoas, então? 2.000 corretores. 2.000 corretores. 2.000 gente, corretores. Aí passa a ser um evento assim de magnitude mesmo nacional, né? Inclusive, a Jaque pode falar mais sobre isso. Vamos ter sim, não é, Jaque, palestrantes a nível nacional. Sim. Quem são? Quem está vindo para esse evento? Tem muita gente boa, né? Muita gente aí. Primeiramente, né, falar do MB Summit é falar da importância que a gente está fazendo aqui, que é educar tanto o cliente, quanto o mercado, quanto o corretor, trazer para perto o incorporador, trazer para perto esses parceiros, a fomentar o mercado. Né? Isso é muito importante, todo mundo ganha. O MB Summit está vindo com muita força no centro de eventos, no dia 6 de maio. 6 de maio. 6 de maio. E a gente fez ali, né? O Matheus fez ali vamos dizer assim, uma difícil tarefa de reunir
muita gente boa, porque o nosso mercado tem, a nível Brasil, tem muita gente boa. Então, a gente tem aí a própria Paloma, que a gente estava falando. A Paloma vem? Vem a Paloma Albuquerque, vem o Guilherme, o Sérgio Lange, Sérgio me lembra aí, Caminhão. Michele. Natália Binara. Vem. A Natália é muito boa. Nossa, Tem muita time de peso. Paulo de Angelim, peso. conhece Paulo Angelim? Não, mas aí foi porque faltou, eu soube que faltou uma pessoa. que Faltou uma conversa. pessoa. Além, Paulo, uma das premissas do MB Summit é sempre valorizar os talentos locais, né? Então a gente vai ter aí também painéis com Ricardo Bezerra, nós vamos ter painéis legal. com o Clausens, né, que é o vice-presidente Sinduscom, da CR Quer Duarte. dizer que em paralelo você tem as palestras e aí você tem os painéis, não é isso? Isso, tem painéis e palestras, vão ser 3 espaços esse ano. São 4. São 4 espaços, né? E concomitantes, é isso? Concomitantes. Tipo uma pegada conecta, né? A gente está querendo parecido, muito parecido. É muito ousado, viu? E vocês são sócias do evento, não é somos isso? sócias do evento. E embaixadoras, né? E também. E aí, lá, no foyer do evento, vão ter estandes dos patrocinadores. Tá. Então, a gente já temos vários patrocinadores, Mota Machado, Victa, Moura do B. Né? Nossa, Temos gente. palestrantes nacionais, como a House, a Cisone. Então, são palestrantes que estão entrando em várias praças, a Locar Mais. Então, vai ser um evento realmente o maior do Nordeste. É um evento de alcance realmente regional, é como eu estava falando, E não é só local, não. E o bacana disso também é que são pessoas atuantes. Tá. Não apenas pessoas que são ali educadoras, que passaram ali um tempo, pelo menos aqui, né, no Ceará. A gente fez um convite para pessoas que realmente estão ali no dia a dia, estão se destacando de fato. Tens né? aí a lista? Tem Pega aí a sim. lista, vamos pegar essa ver. lista aí. Ele é voltado Tem, para Altemir corretores, Rocha. não é isso? Ele é voltado para corretores de imóveis, exatamente. Primariamente, né? Primariamente para Mas, obviamente que o corretores. pessoal do marketing tem que estar lá. Isso, exatamente. Né? Os exatamente. próprios incorporadores, para saber como é que pensa o corretor, Exatamente. tem que estar lá Tem também. que estar lá. É importante divulgar E isso. também falar para os incorporadores, muitos têm house, né? Sim. Mandem os corretores da house de vocês. Né? Então, não é vai porque não é ser da um house evento, que não é um corretor. Exatamente, vai ser um evento muito rico para os corretores. Você acredita que tem incorporador que tem medo de mandar corretor da house porque de repente pode ser que o corretor queira sair? Você acha que tem isso? E se tiver, qual é a mensagem que você manda para ele? Se tiver, primeira coisa que eu ouvi muito isso quando eu era da incorporadora, né? Para mim, o corretor é livre. Né? Então, assim, tanto ele vai encontrar uma boa estrutura num incorporador, como ele também pode ter mais opções, que eu acho que a maioria dos corretores, quando sai de uma incorporadora, ela se sente assim, o corretor se sente no oceano, né? Estou livre, Nemo, quando fugiu, né? Quando se perdeu. Porque ele tem muito a acrescentar ali para ele, fora do mercado, vinculado à imobiliária, para crescimento imobiliário. Né? Porque quando você está numa incorporadora, por mais que a incorporadora invista em treinamento e desenvolvimento, você está limitado a um produto, né? Um modelo, vamos dizer assim. E quando você está numa imobiliária, quando você está no mercado, não. Você tem a oportunidade de se aprofundar mais no mercado, de conhecer mais e aí sim escolher, isso estou falando muito para os novatos, né? Escolher ali a vertente que você mais tem afinidade. Tá. Quem são? Bora lá. Vamos. Palestrantes confirmados, né? Temos aí Matheus Brilhante, Professor Tarcísio, João Fiuza Filho, André Penazzi, Sérgio Lange, Wagner Bonato, Rafael Landa, Gui Martins, Bruno Kameschi, Paloma Albuquerque, Guilherme Rouque, Rafael Escodelário, Valdomiro Garra, Neto Imóveis, Felipe Machado, Altemir Rocha, Ariane Palaoro, Caraca! Álvaro Rondon, Eduardo Luiz, Arlene Gomes, caminho da Remax, né? Sim. Arlene Camel muito boa para Salmão, imobiliários. Apolo Xere Filho, né? Ciro, Chaves, Jaqueline Almeida, Michele Holana, Isnia Larissa, Calil Braga, Samara Souza, é muita gente. Gilberto Bruto, Diego Amaral. Aí temos aqui... Por isso que são 4 espaços, né? Alessandro Miranda, Ricardo Rocha, temos aqui Leopoldo Cabral, Renata Realiza, Leopoldo. Paulo Angelim, como já foi citado, Tibério Benevides, presidente do Cresce, Ricardo Bezerra, Mirelle Costa, Orlando Filho, temos aí Laila Mello, Mardônio Rego, Ítalo Magalhães, muita gente. É muita gente boa. Márcio Costa. E os temas, então... Bruno Rafael, tem muita gente. Vai ser de A a Z os temas. Os temas vão ser de A a Z, pegando realmente todo o trade do mercado imobiliário.
loteamento, condomínio fechado, condomínio aberto. Isso é importante. Vários segmentos. Nichado, porque como você tem vários segmentos, você consegue dar a oportunidade daquele corretor, até que está em dúvida, ou que quer se aprofundar mais sobre um determinado tema lá do mercado, está ali presente. Ele vai poder escolher a palestra que ele vai estar assistindo ali, porque são várias palestras simultâneas, né? Então, vai ser bem interessante. Hoje, como eu já disse, na TV, hoje é dia 12. No YouTube não tem data, né? Mas na TV é dia 12. Um evento desse é o quê? Uns R$2.000, R$3.000, é isso? Mais ou menos, não? Para o corretor? Uma das premissas, né, do Matheus, quando ele criou o MB Summit, foi realmente tornar esse evento acessível para o corretor. Sim. Né? Então, tu tem o preço aí? Tem o primeiro lote. Ainda estamos no primeiro lote. Tá R$95. Que isso, gente? Você tem noção? É uma pizza. É uma pizza. Olha o tanto de gente. É uma pizza com borda de catupiry. Pronto. R$95? Depende da pizzaria, inclusive. 95. Vocês estavam falando, Isso é um dia, né? é um dia inteiro. Quer dizer, o cara entra lá, 8 da manhã entra, e sai 8 da noite. Quase. Com um MBA. Exatamente. MB Summit, fora MBA. o networking, né? Que essa pessoa vai estar ali totalmente propício para fazer, né? Por exemplo, de repente a pessoa não tem muito contato com o loteamento e está vendo ali tendo uma oportunidade. Poucas vezes a gente pode atribuir a um preço o adjetivo de ridículo. Esse é um preço ridículo. Esse é um preço ridículo. E eu vou dizer, vocês estavam falando aí sobre a questão de, muitas vezes, o pessoal da house, construtora, né, não investe muito nisso, mas o preço de você manter um profissional desatualizado é mais caro para você do que você estar ali, de repente, abrindo a mente dessa pessoa para ela investir na capacitação dela. No começo dos anos 2000, eu aprendi isso de uma pessoa chamada Alberto Centurião. Ele já se foi, já faleceu, mas era um dos grandes educadores. Eu sou da pré-história, né? Então... mas ele foi um dos grandes educadores do mercado. E ele dizia, foi com ele que eu aprendi isso. Hoje virou uma máxima, mas ele foi a primeira vez que eu ouvi. E ele dizia, o problema de você capacitar pessoas e elas... O problema não é você capacitar pessoas e elas irem embora. O problema é você não capacitá-las e elas ficarem. O prejuízo é grande. O prejuízo é enorme, é gigantesco. Mas olha, como é que as pessoas acessam essas informações? Bora Diz lá. aí. A gente tem um site, tem um site? Instagram e tem um site também. No site, que é o MB Summit Brasil com Z.com.br. Então vamos lá. MB de Matheus Brilhante, Maria e Bernardo. MB Summit, que é SUMMIT. Davi, tu vai botar aí vai colocar aí esse link aí, Davi, né? Isso. Mas MB Summit Brasil com Z.com.br. Isso. Esse é o site. Isso. E no Instagram é @MB Summit Brasil. MB Summit é Summit, né? Summit. A gente vai fazer o seguinte. Brasil com Z. Isso. Legal. As pessoas que estão assistindo aqui. Tem sorteiozinho ou tem o quê? O Paulo vai soltar um link, né, aqui. E aí eles vão ter além dos 95, que já é um presente, eles ainda vão ter aí um desconto um pouquinho a mais, né, para as pessoas realmente não perderem esse conteúdo que vai estar gigante. Legal. Vou conversar aqui com o pessoal do sistema para ver se a gente consegue colocar no YouTube, na legenda lá, no texto da legenda do YouTube. Enfim, esse link aí com esse desconto. Gente, campeoníssimo. Nossa, estou muito, muito grato, honrado com a presença de vocês e com todo o conteúdo transbordado aqui que vocês nos trouxeram para todos que estão nos assistindo. E desejar realmente sucesso não só no evento, como na vida, no trabalho, na profissão, na carreira, enfim, né, de vocês, tá certo? Muitas bênçãos, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, obrigada. Também, Paulo. E é sempre um prazer, né, estar aqui. Com certeza, um papo maravilhoso. Foi ótimo. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.